Cumprimento todo o povo com a paz do Senhor. E aproveito também para nos lembrarmos que estamos no dia do Senhor, domingo da ressurreição. Que ele seja um dia santo, um dia solene para cada um de nós. Carta aos Hebreus, capítulo 3. Carta aos Hebreus, capítulo 3. E hoje queria ler convosco dos versos 1 ao 6, dando seguimento ao nosso estudo e pensando convosco hoje sobre Cristo superior a Moisés. Cristo superior a Moisés. Hebreus, capítulo 3, versos 1 ao 6. Por isso, santos irmãos, participais na vocação celestial. Considerei atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tendo sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa que tem aquele que a estabeleceu. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até ao fim a ousadia e a exultação da esperança. Só até aqui. Senhor, graças te dou por esta oportunidade que tu nos dás, Senhor, de estarmos reunidos para a tua palavra, Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado pelo teu sacrifício que memorizamos durante este fim de semana. Trouxemos à nossa memória, Senhor, a tua entrega em sacrifício vivo por cada um de nós. Mas lembramos com mais alegria, Senhor, este dia, este domingo, o domingo da tua ressurreição, o domingo da tua vitória, pelo qual, Senhor, também nós saímos vitoriosos, também nós ressuscitamos pelo Espírito Santo da vida, que é o teu Espírito, Senhor. Senhor, fala-nos ao nosso coração esta tarde, Senhor. Nos ensina, nos conduz na tua palavra. Ilumina-me, Senhor, como iluminaste o autor de Hebreus, para falar ao povo de Israel, ao povo judeu convertido ao teu nome. Que eu possa também falar hoje, Senhor, ao povo dos dias de hoje, que se converteram ao teu nome, Senhor, embora estejam passando por privações, provações, tentações, tribulações, colocando, Senhor, muitas vezes em dúvida a sua fé. Que nós saiamos, Senhor, renovados, restaurados, cheios da tua certeza, cheios da tua alegria, cheios de esperança no porvir, na vida que há em ti, Senhor. Seja assim para a honra e glória do teu nome. O abrir dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, Senhor, meu Deus, meu Pai e meu Senhor. Amém. E glória a Deus. Estamos continuando o estudo sobre a carta aos Hebreus. Carta que não sabemos onde estavam a localização dos destinatários, não sabemos o autor, não sabemos quase nada a nível pessoal deste autor, mas o que sabemos é que esta carta se revela a nós como um elemento de fé, um elemento de sustentação. E hoje, no nosso sermão de hoje, vamos falar sobre, novamente, porque é basicamente o tema central da carta era a apostasia. E a apostasia é um perigo real, é um perigo constante na vida do cristão. A apostasia quer dizer voltar atrás, quer dizer desviar-se, quer dizer desinteressar-se, quer dizer esfriar, desacreditar a sua fé. Muitos são aqueles que um dia foram crentes fervorosos. Eu conheci muitos crentes
Eu vivi numa época em que alguém que era convertido, ele saía como que uma corça num prado, falando alegremente de Cristo. Mas hoje se acham longe. Eles arrefeceram, eles esfriaram, eles se desviaram. Desviaram-se de Deus, desviaram-se da igreja, desviaram-se da comunhão com os irmãos. Devemos entender que a apostasia não é um ato exclusivo de um crente normal. O crente que vai à igreja e se senta para ouvir e para participar. A apostasia pode-se achar também num grupo de pastores, no grupo de presbíteros, na liderança de uma igreja e noutros ministérios. E este também era o perigo que o autor de Hebreus encontrou no seio do grupo de judeus cristãos. Só que, ao contrário da nossa época, aquela época era um pouco diferente. Um judeu que se convertesse ao cristianismo era alvo imediatamente de perseguição. Perseguição por parte dos outros judeus, perseguição por parte da família. A Bíblia nos narra maridos que denunciaram esposas que denunciaram maridos. Eram alvos de perseguição pelo patronato, eles perdiam os seus empregos, perdiam os seus modos de vida e eram perseguidos também por causa dos governos. E para se salvarem a sua vida, esse judeu tinha que declarar maldições aos cristãos e ao cristianismo. Escritos históricos nos relatam, nomeadamente Flávio Josefo, que os judeus, para se libertarem dessa opressão, dessa perseguição, eles oravam desta forma: maldito todo aquele que se declarar nazareno. Nazareno eram os seguidores de Cristo, Jesus Cristo de Nazaré. E eles oravam: maldito todo aquele que se declarar nazareno. Eles oravam assim nas sinagogas e eles declaravam também assim nos espaços públicos. Demonstra bem o ódio bem patente no coração dos judeus. Não só naquela época, também não tanto nesta época, mas ainda continua. A classe cristã sempre foi alvo de perseguição, de escárnio, de troça, por causa daquilo que nós pensamos e daquilo que nós abraçamos, a forma como nós abraçamos esta fé e aquilo que esta fé nos traz hoje. Sermos diferentes de todos os outros. É isso Jesus nos diz bem lá em Mateus 5, versos 12 e 13 em diante. E este mesmo ódio levou Jesus Cristo àquela cruz. É claro, Jesus não foi à cruz por causa do ódio dos judeus. Jesus foi à cruz porque isso estava declarado, estava projetado desde a eternidade com o Pai e com o Espírito Santo. Todavia, embora estas perseguições, a Bíblia nos narra, a história nos narra que muitos se mantiveram firmes, enfrentando até a morte. Veja a história dos apóstolos. Paulo foi dos que mais sofreu. Os discípulos dos apóstolos. Vemos, por exemplo, que João Marcos, ele morreu nas ruas de Alexandria, atado a uma quadriga de cavalos. Ele morreu assim dessa forma, e outros assim morreram também. E os pais da igreja também sofreram perseguições, torturas e até mortes. O próprio autor, ele endereça esta carta a um grupo de igrejas, a um grupo de judeus que estavam enfrentando esse perigo. E o alvo dele era consolá-los e exortá-los, demonstrá-los a que eles continuassem firmes na sua fé, embora as perseguições estivessem presentes, as tribulações estivessem presentes, o escárnio estivesse presente. Deus usou este homem, um homem bem conhecedor das Escrituras Sagradas, bem conhecedor de Cristo e da sua pessoa, bem conhecedor dos apóstolos. Para quê? Para consolar e firmar a fé destes judeus cristãos perseguidos. E o seu argumento principal
onde ele emprega os dois primeiros capítulos da sua carta, capítulo 1 e capítulo 2, o seu argumento é claro. Cristo é superior a tudo. Tudo aquilo em que o judeu farisaico acreditava e sustentava a sua fé. O autor de Hebreus ele declara que, acima de tudo aquilo que eles acreditavam, Cristo, aquele que foi entregue por eles à cruz, Cristo é superior. Ele é superior a Moisés, o líder da religião judaica. Ele é superior aos sacerdotes. Ele é superior aos sacrifícios promovidos no templo. Ele é superior aos anjos que entregaram a lei. E ele é superior até à própria lei entregue a Moisés para ele entregar ao povo. Então, voltar atrás, praticar a apostasia na sua vida, era trocar o precioso pelo pouco valor. Por outras palavras, era trocar a luz pelas sombras. Era deitar tudo por terra. Era um retrocesso. Era começar do início. Imagine o que é um cirurgião, no fim de tirar o seu curso na universidade, estar já credenciado, estar já doutorado e regressa novamente à escola primária. Assim é voltar atrás. Trocar Cristo por as outras coisas é a mesma coisa. É trocar algo que já tem sustento, que tem base, que tem fundamento, por algo que ainda é básico, ainda está no início, ainda é algo que ainda vai aparecer. E para esta argumentação, ele utiliza, como eu disse, os dois primeiros capítulos. Em resumo, o autor quer mostrar que voltar atrás, abandonar o cristianismo, abandonar a fé cristã, abandonar o verdadeiro Deus, o Cristo vivo, é um retrocesso. É voltar às origens. Equivale isto a conhecer a Deus na sua plenitude, na sua revelação final, que é Cristo Jesus, e voltar novamente ao início. E isto coloca em risco tanto a nossa alma como a nossa vida eterna. Para aqueles que dizem que salvação, uma vez salvo, salvo para sempre, a carta de Hebreus nos explica que nem sempre é assim e nem será sempre assim. Porque ele próprio diz que a salvação é só para quem prevalece até ao fim. Salvação é só para quem fica firme até ao fim. Diz aí no verso 6, em sua casa, a qual casa somos nós, se aguardarmos firme até ao fim a ousadia e a exultação da esperança. Uma vez salvo para sempre, se mantiver firme, independentemente daquilo que possa suportar ou daquilo que possa sofrer por causa da sua fé. Lembrando que você nunca é perseguido por aquilo que você é. Você nunca é perseguido pelo seu nome. Você nunca é perseguido pela sua pessoa. Você será sempre perseguido por aquilo que você acredita, por aquilo que você professa, por aquilo que você fala. Isso lhe causa perseguição. No texto que nós lemos, o verso 1 ao 6, ele começa explicando a sua argumentação. Aqui, a partir do capítulo 3, ele começa explicando aquilo que ele já tinha falado em modos gerais. Nos capítulos 1 e 2, ele agora começa explicando, ponto por ponto, passo a passo, porque é que ele falou assim, e dando fundamento, dando base, e até dando escritura do Antigo Testamento que os judeus conheciam bem e pelo qual estavam prestes a trocar. E a primeira exortação está no verso 1. Por isso, santos irmãos, que participais na vocação celestial, olha agora, esta é a primeira exortação. Considerai atentamente o apóstolo e o sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. A primeira exortação que ele começa dando é para nós considerarmos atentamente a Jesus. Considerem atentamente a Jesus. Isto significa fixar os olhos. Isto significa prestar atenção. O exemplo não é bom, mas se nós observarmos um artista, um mágico que pratica
arte de ilusionismo, se você não fixar os olhos, você não compreende o truque. E aqui é a mesma forma, se você não fixar os olhos em Cristo, você não compreende o cristianismo. Você fica pelo caminho, você perde-se. Fixar os olhos em Cristo deve ser o alvo de todos os nossos pensamentos. O seu pensamento deve estar em Cristo. Pastor, até aí o resto? O resto está lá. Mas em primeiro lugar está Cristo. Cristo é a base e o sustento da sua vida. Cristo é o suporte. Cristo é o caminho aplainado e direito onde você vai colocar os seus pés. Por isso você deve fixar os olhos nele. Você deve considerar atentamente a Cristo. E o autor vai nos dar 7 motivos pelo qual nós devemos considerar atentamente a Cristo. O primeiro motivo é: somos chamados com uma vocação celestial. Está aí no verso 1. E aqui eu entendo que Jesus não somente nos chama dos céus. Jesus não somente chama os crentes ao arrependimento, mas principalmente Ele nos chama para os céus. Ou seja, Ele nos chama, Ele clama dos céus pelo seu povo, Ele chama ao arrependimento do seu povo, mas para que nós não fiquemos só aqui, não fiquemos só com o chamado, mas que nós sejamos transportados para os céus. Ele nos chama para os céus, porque é nos céus que tem que estar o nosso foco. A nossa vida tem que estar fixada nos céus. O Winston Churchill, o ex-primeiro-ministro do Reino Unido, no tempo da Segunda Guerra, o Reino Unido estava atravessando por uma decadência moral. Estava completamente inundado a imoralidade. Hoje não é muito diferente, mas, bom, para o caso agora não importa. E quando lhe perguntaram a Winston Churchill qual era a causa da imoralidade do Reino Unido, ele disse: se os pastores continuassem pregando sobre os céus e sobre o inferno, a imoralidade não existia. É nos céus que está toda a base, é nos céus que está toda a sustentação da nossa vida. Aquele que não olha com os olhos para os céus, ele não tem futuro, ele não tem esperança. Nada o aguarda, nada o espera. Não existe uma meta. Por isso é que Paulo diz: corramos para a meta, corramos uma maratona para a meta. A nossa meta é os céus. Mas o segundo motivo para que nós devemos fixar atentamente a Cristo é que somos santos irmãos. Está aí no início do verso 1. Por isso, santos irmãos. É uma forma bastante carinhosa, fraternal, que o autor aplica na sua carta, chamando de santos irmãos. E isto ele está chamando a atenção daqueles homens, daquelas mulheres, que nós cristãos somos uma família. O povo diz, o mundo diz que todos são filhos de Deus. Não é bem assim. Existe filhos de Deus e existe criaturas de Deus. Porque filhos de Deus são aqueles que seguem ao seu filho. Ele é o primogênito. E nós somos os seguintes. Nós somos os filhos, os irmãos mais novos. Nós somos uma família. Nós somos uma casa só. Somos uma comunidade. Tudo isto através de Jesus. Então Jesus é o centro da nossa vida. Tanto na nossa vida física, mundo, enquanto pessoas, como na nossa vida espiritual. E também como igreja. Cristo é o centro. Por isso não faz sentido as guerras, não faz sentido os grupinhos, não faz sentido a minha igreja é melhor que a tua, a minha igreja é mais verdadeira que a tua. Meus irmãos, deixemos disso. Nós somos uma família em Cristo. Nós somos uma casa, como está aí a partir do verso 4. Uma casa estabelecida por Deus. Nós, cada um de nós e todos nós somos uma pedra viva com que essa casa é construída, no qual Cristo é a pedra angular, é o fundamento, é o sistema de suporte, a base de sustentação. Mas o terceiro motivo
que o autor nos dá para olhar, fixarmos atentamente a Cristo, ainda está aí no verso 1, que é no finalzinho, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. O que é isto? A nossa confissão. O que é que ele estava falando ou estava referindo como a nossa confissão? A nossa confissão é aquilo que nós declaramos que somos. E por isso é que nós somos perseguidos. Não é aquilo que nós declaramos que iremos ser, não é aquilo que nós declaramos que somos. É aquilo que queremos, aquilo que acreditamos. E declaramos a quem? Ao mundo. É o mundo que nos persegue por causa daquilo que nós declaramos. É o mundo que nos persegue por causa daquilo que nós queremos, que nós acreditamos, que nós seguimos. E o que é que nós queremos? Que Jesus é o enviado de Deus, por isso é que ele diz aí o apóstolo é enviado de Deus ao mundo. Mas também declaramos que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Hoje não existe mais sacerdotes, hoje não existe mais sumos sacerdotes, mas ele é o sumo sacerdote eterno, de uma ordem superior à ordem humana, que era a ordem de Arão. Ele é de uma ordem celestial, da ordem de Melquisedeque, que não foi formada por homem nenhum, nem por instituição humana. Ele é o nosso sumo sacerdote e mais à frente nós vamos ver que ele está sentado à direita de Deus, intercedendo incessantemente pelos seus. Ele é nosso sumo sacerdote 24 horas por dia. O que é que nós declaramos mais? Que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Não existe Maria, não existe José, não existe António. Existe Cristo Jesus. Ele é o único mediador. Ele é o reconciliador das nossas almas. Ele reconciliou a nossa alma perdida, inimiga de Deus, com o Pai. Ele aplacou a santa e justa ira do Pai em relação à nossa alma. Ele bebeu o cálice que nos era devido, o cálice da ira, da cólera do Pai. Portanto, ele é o reconciliador das nossas almas. Ele nos reconciliou com Deus. Trouxe paz, a paz de Deus ao nosso coração e a paz com Deus. Jesus é também, olha o que eu vou dizer, o centro da nossa religião. Muitos irmãos cristãos meus, não há religião. Religião é uma coisa complicada, é uma coisa difícil, é uma coisa má. Não, existe religião sim. Porque o próprio Tiago, ele vai falar da religião. Talvez seja a única passagem da Bíblia que se fala de religião. Que é olhar os pobres, olhar os necessitados, ou seja, olhar o próximo, amar o próximo. Isso é a ordem de Jesus. É uma religião. Religião quer dizer, vem da palavra latina, religar. Religar é tornar a ligar. Tornar a ligar que é aquilo que estava desligado. E nós estávamos desligados de Deus. Nós estávamos separados de Deus. Nós somos carentes da misericórdia e da graça de Deus. E Jesus veio religar. Jesus é a ponte entre Deus e os homens. Ele é a ponte onde nós atravessamos. Por isso, quando Jesus expirou naquela cruz, a Bíblia diz que o véu se rasgou em dois. Porquê que o véu se rasgou? Porque ele religou o homem a Deus. Ele abriu o caminho para que nós pudéssemos seguir confortavelmente e confiantemente. Portanto, em todo o tempo, fixar os olhos em Cristo é a razão da nossa esperança. Você está abatido hoje? Você está desanimado hoje? A vida, o dia parece a noite. O dia está cinzento para si hoje. Fixe os olhos nele. Ele é a razão da esperança da sua vida. Mas em quarto lugar temos o quarto motivo pelo qual nós temos que fixar os olhos atentamente em Jesus. Porque em tudo ele cumpriu com fidelidade. Está aí no verso 2. O qual é fiel àquele que o constituiu. Quem constituiu? Jesus, Deus. E ele foi fiel a Deus. Em tudo ele cumpriu com fidelidade. E repare, é muito fácil confiar em alguém que é fiel, sim ou não?
Escute, nós passámos agora estes dias atrás, o dia das mentiras, o dia 1 de Abril. Pastor, mas eu não minto. Mente sim, todos nós mentimos. Umas maiores, outras mais pequenas, todos nós mentimos. Todos nós somos inconfiáveis. Mas Jesus cumpriu em tudo com fidelidade e por isso é que é fácil confiar nele. É agradável confiar nele porque ele é a verdade e ele é a justiça. Jesus nunca pecou e ele jamais quebrou a lei e os mandamentos. Aliás, ele em Mateus, ele diz que não veio para abolir, mas veio para cumprir. Ele veio fazer aquilo que nós não somos capazes de fazer. Se quer que lhe diga, nas nossas, eu não vou dizer 24, mas já só vou meter 12 horas de vida diárias, nós quebramos mais do que cumprimos. Nós cumprimos promessas feitas a outro, nós quebramos compromissos, nós quebramos acordos, nós quebramos a nossa palavra, mas Jesus cumpriu em tudo com fidelidade os mandamentos e a lei do Pai. Obedeceu a todas as ordens do Pai, mesmo com o custo da própria vida. Marcos nos relata que lá no jardim de Getsemane, Jesus está de cara no chão, numa pressão tal que a sua suor se tornou em gotas de sangue, e ele dizia por três vezes ao Pai: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mas assim que dizia isso, ele dizia: porém, faça-se a tua vontade e não a minha. Ele entregou com fidelidade a sua vida ao Pai por causa da sua obediência. Porquê é que é importante nós sabermos isto? Porquê é que é importante nós sabermos que Jesus nunca pecou e jamais quebrou a lei e os mandamentos? Porque era por causa da lei que os judeus perseguiam os judeus cristãos. Eles diziam que Moisés era o único líder judaico. Moisés era o grande profeta de Deus. Foi aquele que entregou a lei de Deus. O próprio Deus atesta a fidelidade de Moisés. Veja aí no verso 2. O qual é fiel àquele que o constituiu. Como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Ou seja, em toda a nação de Israel. Deus confirma que Moisés era fiel. Mas existe aqui um problema. É que o autor está-se aí, no verso 2, está-se a referir a Números 12, verso 7, onde diz: não é assim como o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Mas apesar disto, apesar de próprio Deus declarar a fidelidade de Moisés, Moisés falhou. Porquê que Moisés falhou? Porque ele era apenas e somente um homem. Ele era um servo. Era ministro. Como diz aí no verso 5, Moisés era fiel. Ele continua falando. Em toda a casa de Deus, mas como servo. E Jesus não era servo. Jesus era, como nós vimos nas mensagens anteriores, era o Filho de Deus. Jesus não era ministro de Deus. Jesus era o próprio Deus. Era a própria vontade na terra. Veja Deuteronômio 32, 50, diz assim: e morrerás no monte ao qual terás subido, e te recolherás ao teu povo, como Araão, teu irmão. Morreu no monte Hor, e se recolheu ao seu povo. Porquanto, verso 51, porquanto prevaricastes contra mim, no meio dos filhos de Israel, nas águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim, pois me não santificastes no meio dos filhos de Israel. Pelo que verás a terra de fronte de ti, porém não entrarás nela, na terra que dou aos filhos de Israel. Veja o contraste. Primeiro veja a similaridade. Jesus fiel, Moisés era fiel. Ambos atestados por Deus. Deus atesta a fidelidade de ambos. Mas enquanto Jesus continuou a sua obra no meio da casa de Deus, sem pecar,
cumprindo fielmente e obedientemente a todas as ordens, mandamentos e lei do Pai. Moisés era fiel, foi o grande líder judaico, mas falhou, porque ele prevaricou. Quando é que ele prevaricou? Quando Deus lhe disse, fala à rocha, e ele não falou à rocha, ele bateu na rocha. Pastor, mas isso não é tão grave assim. Para Deus é. Entenda, para Deus é. Desobediência para Deus é grave de qualquer medida. Seja uma desobediência pequenininha, seja uma desobediência grande. Para Deus é desobediência. E quando há desobediência, existe castigo de Deus. E aqui entra Jesus Cristo como a ponte, como o mediador. Quinto motivo para o qual devemos olhar atentamente para Cristo Jesus está no verso 3. Porque Jesus é digno de maior honra. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior honra do que Moisés. Portanto, se Moisés tinha honra, Jesus tinha maior ainda, porque Moisés falhou e Jesus não. Isto é para você ver como é que o autor está trabalhando na cabeça daqueles judeus. Porque eles, se voltassem à lei de Moisés, eles estavam salvos por causa dos homens. Mas se eles voltassem à lei de Moisés, eles iam para a lei da falha, para a lei da humanidade. E o que o autor está fazendo é para que nós caminhamos para a lei da obediência, para a divindade de Cristo. A pergunta é, porquê é que Jesus merece maior honra? Ora, Moisés era o príncipe da casa de Israel. Jesus era o libertador e o líder do povo judaico. Moisés foi aquele que subiu ao monte Sinai e esteve lá 40 dias e 40 noites, recebendo a lei de Deus e a entregou à nação de Israel. Ele organizou aquele povo como nação. Ele a dividiu em tribos. Ele a distribuiu por terras. Ele a organizou como nação, não como ela é hoje, mas como ela era naquela época. Mas apesar disso, ele era somente o ministro de Deus. E como nós vimos, Jesus é o Filho de Deus. Não é ministro de Deus, Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o próprio Deus que veio cumprir a sua própria vontade no meio daqueles que prevaricam, que somos nós. Este Filho de Deus, este Jesus, é aquele através do qual tudo foi feito. Se você ler João 1:1, diz que o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. E todas as coisas foram feitas, e se não fosse através dele, nada disso seria feito. Portanto, ele é o próprio Deus. Por isso tem muito maior honra do que Moisés. Pena é que aquele povo não estava entendendo. Pena é que o povo de hoje também não entende. O sexto motivo é que o povo de Israel ouvia muito, principalmente os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. O povo de Israel seguia quase à íntegra. Ele contava as regras, ele contava os mandamentos e eles contavam os preceitos. Eles eram rigorosos, zelosos, extremamente zelosos. Veja que Paulo se disse, quanto à lei, zeloso, extremamente zeloso. Só que Moisés falou ao povo, lá na península do Sinai, na planície do Sinai. Ele tratou de tudo, mas em forma de figuras. Tudo aquilo que ele estava falando era aquilo que ainda iria acontecer. Olha o que está aí no verso 5. Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo. Olha agora, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Que coisas são estas que haviam de ser anunciadas? A vinda do Filho de Deus ao mundo. O cumprimento de toda a Escritura. O cumprimento de todas as profecias. Moisés falou, Moisés orientou, Moisés organizou, mas apenas por sombras.
Como quem diz, aquilo que eu estou apresentando não é nada daquilo que irá aparecer. Isto é só um resquício, é só uns laivos, é só coisas básicas. Olha o que é que o próprio Moisés falou ao povo lá na planície do Sinai. Deuteronômio 18:15 diz assim: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás. A ele ouvirás, quer dizer, ouves-me a mim, mas a ele terás que ouvir. Quando no monte da transfiguração, do meio da nuvem, soou uma voz que disse: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Foi quase a mesma coisa que Deus falou através da boca de Moisés lá ao povo da nação de Israel na planície do Sinai. Moisés falou de Cristo lá. Se você reparar desde o Gênesis, os 5 primeiros livros da Bíblia, e se você olhar depois para o Sermão do Monte, você vai encontrar ecos, similaridades. Jesus vai falar de tudo aquilo que Moisés falou, mas de uma outra forma, de uma forma mais aberta, mais explícita. Aquilo que Moisés falou era o alvo da sua obra. Este profeta do meio de ti era o alvo da sua obra. Tudo aquilo que Moisés estava trabalhando era em prol daquilo que havia de vir anos, séculos mais tarde, na pessoa de Cristo. Cristo era a sua mensagem. Por isso não diga mais que existe Novo Testamento e Velho Testamento. O Novo Testamento é para os cristãos, o Velho Testamento é para os outros. Esqueça isso. Toda a Bíblia é Novo e Antigo Testamento. Toda a Bíblia é Cristo Jesus. Eu já ouvi, por exemplo, um doutor da lei, um teólogo profissional, dizer que lei e graça que são coisas completamente distintas. Esse mesmo mestre disse que a Bíblia não fala toda ela de Cristo Jesus. Até mesmo na criação fala de Cristo. Como nós podemos separar a Bíblia em duas? Uma parte para os dias da semana e outra parte para o fim de semana. Nós não podemos fazer isso. Porque até aquilo que Moisés falou, ou seja, melhor dizendo, aquilo que Moisés estava falando era Cristo. Moisés estava anunciando Cristo ao povo, através da própria lei. Sétimo e último motivo em que nós devemos olhar atentamente para Cristo, fixar os olhos em Cristo. Porque Jesus é o dono da sua casa. Por outras palavras, ele é o dono da sua igreja. Veja aí o verso 6. Cristo. Ora, como servo, verso 5, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo. Porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até ao fim a ousadia e a exultação da esperança. Deixe que eu lhe leia a nova tradução em linguagem hoje, o capítulo 3, verso 6 de Hebreus. Mas Cristo é fiel como filho, que dirige a casa de Deus. Veja, já é diferente. Porque Moisés constituiu a casa de Deus, foi fiel na casa de Deus. Agora aqui é o filho que dirige a casa de Deus. E nós seremos sua casa, se conservarmos a nossa coragem e a nossa confiança naquilo que esperamos. Meus irmãos amados, a nossa fé em Cristo é o suporte da nossa esperança e da nossa salvação. Ninguém pode ser salvo sem fé. Ninguém pode ser salvo sem o acreditar. Por isso eu estou cansado de falar na fé objetiva e na fé subjetiva. A fé subjetiva é aquela fé que nós recebemos como um grão de semente na altura em que nós nos convertemos, porque ouviste, crestes, por isso foste selados. Foste selados com o selo do Espírito. E o selo do Espírito é uma semente de fé. É aquilo por qual nós vivemos, nós sentimos, nós ansiamos, nós confiamos. É a nossa esperança. Mas a fé objetiva
É aquela fé que vai crescendo connosco à medida que nós lemos, ouvimos, meditamos, falamos, pregamos, aprendemos. Ela vai crescendo. É uma fé objetiva, é uma fé de algo que nós olhamos e compreendemos. Sem essas duas fés, não existe salvação. Sem a fé subjetiva, que é a seu do Espírito, a fé é a semente do Espírito no seu coração, você está perdido. Porque você não tem chamado, não tem a vocação celestial. Ninguém o está chamando dos céus. Se você não tem a fé objetiva, você está perdido igual. Porque você não tem espaço, não tem caminho para andar. Você é coxo, não tem pernas. Não tem base, não tem fundamento, não tem onde se agarrar. Então nós precisamos destes dois tipos de fé. A objetiva e a subjetiva não podem estar separadas. Por isso, se você não vive, como diz lá Filipenses 1:21, se você não vive para Cristo, mas é um teólogo, nada se aproveita. Se você vive para Cristo, mas não quer ler, não quer meditar, não quer aprender, não quer ter intimidade com Deus através da leitura, bom, pelo menos tem a fé subjetiva, mas ela fica pequenininha, ela não é regada, ela não cresce interiormente. Entende? Essas coisas são importantes. Tudo isto mantendo o nosso olhar fixo em Cristo. Ele é o foco. Ele é o farol numa noite de nevoeiro no meio do oceano. Aquele farol, aquela luz que você vê, você sabe que ali está um porto seguro, que pode caminhar perfeitamente naquela direção, que nada de mal lhe irá acontecer. Não perca o olhar. Não perca o fixar atentamente em Cristo. Cristo é maior do que tudo aquilo que você acredita. Tudo aquilo que você suporta. Tudo aquilo que você se baseia, ou baseia a sua vida. Eu quero terminar com algumas aplicações. 4 aplicações. E a primeira aplicação que eu quero deixar através deste texto é que, assim como foi exigida fidelidade a Jesus, a fidelidade ela é exigida a todos. Ela foi exigida a Cristo, ela foi exigida a Moisés e ela é exigida a nós. Que sejamos fiéis, que pratiquemos fidelidade com Deus. Você pode dizer, pastor, mas eu pequei hoje. Meu querido, isso é consigo com Deus. Peça, se arrependa e peça perdão a Deus. Ele também é fiel e justo e perdoador dos que o buscam. Mas a fidelidade engloba tudo. Deus é fiel e porque Deus é fiel, nós temos que ser fiéis também. A segunda aplicação que eu queria deixar é que nós participamos de uma mesma casa. Embora de cores diferentes, de caráteres diferentes, de línguas diferentes, de jeitos e maneiras diferentes, mas nós, os cristãos, os filhos do Deus vivo, nós fazemos parte de uma mesma casa. Nós nos sentamos a uma mesma mesa. Nós comemos uma mesma comida. Nós somos uma mesma igreja. E nós temos que saber que Jesus é o dono dessa casa. Ele é o chefe da família. Nós também lhe devemos obediência a Ele e devemos-lhe amor fraternal entre nós, mas um amor respeitoso, um temor maior perante Ele, porque Ele é o dono da casa. Ele constituiu a casa, Ele construiu a casa e Ele nos deu morada. Terceira aplicação que eu queria deixar aqui, e esta enquadra-se bem nos dias que nos correm. E nos dias que nos correm, face a tantos problemas, tantas tribulações, tantas tentações, nós estamos sujeitos, nós estamos prestes a abandonar, estamos prestes a voltar atrás, não por causa da nossa fé, mas por causa da nossa vida. Amada Igreja, para você olhar atentamente, fixar os seus olhos em Jesus, você precisa de coragem. Você precisa de ousadia, como está aí,
no verso 6. Porque sem essa coragem e sem essa ousadia, você nunca vai ver a salvação. Porque de um jeito ou do outro, um dia ou no outro, você vai cair. E sem essa coragem para você se poder levantar e para você até saber que existe alguém ao seu lado, que você não vê, mas tem que saber que ele está lá para o levantar, você vai ficar caído para sempre. Você vai se perder para sempre. Ousadia para quê? Para continuarmos professando a Cristo Jesus. Eu falo aí para os jovens que estão em idade escolar avançada. Se vocês não tiverem ousadia para professar a Cristo, vocês vão se perder. Porque as teorias, as filosofias, os ensinos que se praticam nesses centros constituem um perigo real para a fé que um dia vocês abraçaram, para a fé que um dia os vossos pais lhes levaram. Vocês se vão perder em filosofias vãs, vocês vão se perder em algo de ilusão, porque vocês não tiveram coragem de fixar os vossos olhos no Deus que os vossos pais vos levaram. Precisamos de coragem para continuar professando a Cristo como sendo o enviado de Deus. Não coloque ninguém entre você e Deus. Apenas o Cristo, o enviado do Pai, o apóstolo do Pai. Aquele também é o nosso sumo sacerdote. Aquele que está sempre nos escutando e intercedendo por cada um de nós. Estejamos nós alegres, estejamos nós tristes. Aquele que está sentado à direita de Deus como um de nós. Ousadia é o oposto de medo. Ousadia é o oposto de temor, do pavor. Ousadia, que a Bíblia nos fala, também é o oposto da timidez. Você pode ser uma excelente pessoa, mas se você for tímido, se não professar, você está praticando o pecado da omissão. Ousadia é o oposto da covardia. E muitas vezes existe aquela covardia que não é bem covardia, mas é. Você não fala porque é cobarde e não fala porque não quer falar. Porque não se quer aborrecer. Isso é covardia. Porque há muitas boas guerras que nós devemos comprar. E olha que eu já comprei grandes guerras. E não tenho problema nenhum com isso. Porque é Deus que me manda comprar as guerras. Por exemplo, a guerra contra o adulteramento do Evangelho. A guerra contra os falsos mestres. A guerra contra os falsos ensinos. Pastor, mas deixe-o falar. Não deixe nada. Porque se deixar falar, eu estou a ser covarde. Eu não estou contribuindo para a minha salvação. Eu não comprei a guerra junto com o meu Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Mas Cristo é fiel como filho que dirige a casa de Deus. E nós seremos a sua casa se conservarmos a nossa coragem. Nós seremos a sua casa se conservarmos a nossa coragem. Nós seremos salvos se conservarmos a nossa coragem e a nossa confiança naquilo que esperamos, que é Cristo Jesus. Quarta e última aplicação. E deixe-me pedir perdão aos mais céticos, mas eu nunca poderei falar de outra forma, porque é isso que a Bíblia me ensina e é isso que eu tenho que falar. Jesus nunca prometeu felicidade terrena. É verdade. Jesus nunca prometeu que você seria feliz aqui. Mas Deus diz que comerei o melhor desta terra. Cuidado com o contexto em que Deus disse isso. Porque Deus disse, se me buscardes, se me ouvirdes e se vos arrependerdes, comereis o melhor desta terra. Mas isso não é sinónimo da felicidade. Isso não é sinónimo do abrir as janelas dos céus e cai a rodos, bênçãos. Isso não é nada disso que a Bíblia nos ensina. Jesus nunca prometeu felicidade terrena. Veja que ele próprio disse, eu não vim trazer paz. Eu vim trazer espada.
Como quem diz, eu vim trazer o litígio, eu vim trazer guerra, conflitos internos e externos. Por causa de quê? Por causa daquilo que eu professo. Por causa daquilo que eu anuncio. Por causa daquilo que eu declaro publicamente. Por isso é que eu tenho que ser corajoso. O que Ele prometeu foi estar connosco sempre, constantemente, no vale da sombra e da morte. Se você hoje está passando pelo vale da sombra e da morte, saiba que existe uma promessa divina. E a promessa é que você não está sozinho. Você não está abandonado. Embora pareça você estar mergulhado no silêncio de Deus, pareça que ninguém te escuta, ninguém o olha, ninguém se interessa por si, saiba que Cristo se interessa. Porque é isso que Ele está fazendo à direita de Deus. É intercedendo por si, que está atravessando pelo vale da sombra da morte. O que Jesus prometeu, e está escrito na sua revelação, na sua escritura, é nos receber na glória. Aquele que vencer, eu vos darei a coroa da glória. Como quem diz, se fores corajoso, se olhares somente para mim, se me fixares os teus olhos em mim, eu tenho uma morada guardada nos céus, um lugar. O próprio Jesus diz, aquela oração de João 17, que ele diz, onde eu estiver, estejam eles também. Jesus está onde, meus irmãos? Está no céu, então você está no céu também. Não fisicamente, mas espiritualmente. Isso é promessa de Deus. É isso que Deus promete. Por isso nós nos devemos alegrar neste Cristo. Porquê? Porque Ele nos chama dos céus. Ele desceu dos céus e nos amarrou com as cordas do seu amor. Mas Ele não ficou por aí. Ele nos chama dia após dia. De glória em glória, de problema em problema. Ele nos chama para os céus. Porque é para lá que nós vamos. Amanhã, você está um dia mais perto de estar com Cristo. Já esteve mais longe do que está hoje. Porque é para lá que você vai. É para lá que Ele nos chama. Que nós sejamos salvos pela nossa firmeza no meio das tempestades. Que nós sejamos salvos pela nossa firmeza no meio das provações, no meio das tentações. Que nós sejamos salvos não porque um dia nos falaram de uma igreja, um dia nos falaram de uma religião, mas que nós sejamos salvos porque nós temos os olhos fixos em Cristo Jesus. Aquele que é superior a Moisés, aquele que é superior aos sacerdotes, aos sacrifícios, aos anjos, à lei, porque Ele foi fiel, cumpriu toda a lei, para que você hoje pudesse caminhar mais livremente. Essa foi a liberdade que Cristo nos veio trazer. É que nós pudéssemos viver não debaixo da lei, debaixo da obrigação, debaixo da complexidade da lei, mas que nós pudéssemos andar agora apenas porque olhamos para Ele e fazemos dele o farol da nossa vida. Ele é a esperança viva do nosso coração. Espere nele. Creia nele. Viva nele. Este que é o domingo da paixão, muitos dizem. É o domingo da ressurreição que eu creio e você também crê. O dia que Ele saiu vitorioso, porque Ele em tudo cumpriu. E Ele em tudo constituiu. Através da sua vitória, Ele constituiu a sua igreja, da qual você e eu fazemos parte. Você seja feliz, seja abençoado. Você seja salvo, mas acima de tudo, não volte atrás. Não desanime. Tenha fé, coragem e ousadia e fixe os olhos nele, o Cristo da sua vida. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.